segurança, eles fizeram um regulamento interno nos seguintes termos, que só pode usar a garagem os moradores do prédio. Os moradores do prédio, quer dizer, quem era proprietário, mas não fosse morador, não poderia ocupar a garagem. Resultado, tinha uma pessoa que morava a 200 metros desse prédio e foi impedida pelo novo regulamento interno de parar o seu carro lá dentro. Não, só é proprietário, mas não é morador no prédio, só não pode usar a garagem, porque o regulamento interno proíbe. Ela foi para a justiça, e na justiça, paz, meus senhores, teve até voto vencido favoravelmente em grau de, ela foi ganhar em grau de embargos, e num voto vencido, porque a maioria do Tribunal de São Paulo entendeu que, por questão de segurança, assistia a razão aos condôminos de impedir pessoas que não fossem moradores do prédio de usar a garagem, quer dizer, negaram o direito de propriedade. Como houve um voto vencido, ela ganhou em grau de embargos. Eu até trouxe aos senhores, se quiserem anotar a fonte onde foi publicado esse acordo. Só um minuto. Embargos infringentes de São Paulo. Foi publicado na revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aquela de capa preta. 135, página 311. 135, página 311. Voto vencido, que deu ensejo aos embargos, desembargador José Pacheco, dia 19 de março de 1990. Aqui a hipótese era a seguinte: emenda oficial. A convenção é normativa da vida condominial, enquanto o regimento interno tem caráter meramente administrativo, de modo que esse não pode impedir o exercício do direito assegurado naquele. Voto muito bem dado, em grau de embargos. Então, os senhores estão vendo que hoje em dia a coisa é difícil, porque desde quando o regulamento interno pode, então, interferir, alterar a convenção de condomínio? A convenção dizia, os seus proprietários de apartamento podem se utilizar. O regulamento interno, por questão de segurança, quem não é morador não pode usar. Feriu totalmente o direito do proprietário. Mas vocês vejam que ela foi ganhar num voto vencido. Graças ao voto vencido que deu embargos, porque senão ia ter que ir ao Superior Tribunal de Justiça. Negócio muito sério. Além disso, hoje, eu depois, no final da aula, quem quiser, depois eu dou outras fontes de referência, sobre a questão ainda de capacidade processual do síndico, da legitimidade ativa, da legitimidade passiva e qualquer outra questão. E para terminar ainda nessa terceira parte, eu gostaria agora de falar das implicações dessa capacidade processual do síndico e alguns outros institutos afins, mas de grande importância ao direito. Por exemplo, na hipótese de desapropriação. Na hipótese de desapropriação direta, no caso em que haja decreto expropriatório, então, decreto expropriatório, o síndico vai representar o condomínio judicialmente. E recebendo o valor, suponhamos que haja o depósito judicial da coisa, o que o síndico vai fazer? Ele irá fazer o rateio na proporção das frações ideais de terreno. Não há como fugir dessa linha de raciocínio. Tem que ser pela fração de terreno, quer dizer, na proporção daquilo que cada um tem sobre o terreno da coisa. Se a desapropriação for total, então é total. Na hipótese, em não havendo convenção de condomínio legalmente registrada, é claro que, no caso, em havendo desapropriação, terão que ser citados todos os condôminos. Se uma família de 3 ou 4, todos terão que ser citados. Porque aí não há que se falar em síndico ou administrador, porque aí poderia até correr o risco da nulidade processual. E aí não há que se falar em representação aparente, porque do ponto de vista processual, o processo é formal. E o processo sendo formal, a citação sendo nula, invalida-se o processo. Todos os atos daí decorrentes. Então aí é uma questão de nulidade de ato. Eu não vou entrar naquela questão, matéria processual, se aí seria ato inexistente o ato nulo, a falta de citação de um dos condôminos daquele determinado prédio. Essa seria a outra questão da capacidade processual de receber citação no caso em havendo desapropriação, no caso de apossamento administrativo, por exemplo, se há uma invasão de alguém,
sem decreto expropriatório, quer dizer, o poder público, é o zelo e vezelo, e cometeu o esbulho possessório, e faz mesmo, coloca lá para fazer a estrada, depois eu tenho que reclamar, porque o poder público sabe que o particular não tem o título para acionar, e sem título ele vai ser julgado carecedor da ação. É a luta da posse e do título, né? Se eu não posso reivindicar contra o poder público, não posso desviar a estrada, não posso voltar ao status quo, só me resta a ação ordinária de indenização. E aí eu preciso ter título. No caso do condomínio do administrador, eu teria que citar todos os condôminos daquele condomínio para evitar justamente o problema da nulidade processual que vai ser negada por alguém. E finalmente, dentro de tudo que eu falei, tudo que nós falamos, dentro da personalidade jurídica, portanto, do condomínio, né, resumindo, o condomínio ele não é nem uma pessoa física e não é uma pessoa jurídica, mas ele é uma quase pessoa que existe na órbita do direito. Primeira conclusão. Segunda conclusão, o condomínio, nós temos o condomínio tradicional, regulado pelo Código Civil, artigo 623 e seguintes, e temos o condomínio de plano horizontal da Lei 4.591 de 64. Segunda conclusão. Terceira conclusão, que na hipótese do síndico devidamente investido na Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, quiçá, se algum outro assunto específico foi determinado, o síndico teria capacidade processual, legitimidade ativa e passiva para representar o condomínio. Em não havendo convenção legalmente registrada, os próprios condôminos de per si teriam essa capacidade processual, poderiam acionar os devedores recalcitrantes. E quarta conclusão é que tanto no condomínio tradicional, e aí entraria o artigo 624, como a própria Lei 4.591, importa na obrigação própria terreno, que segue a coisa em havendo inadimplência. E vou mais além. Até pouco tempo atrás, para se vender uma unidade autônoma, era obrigado a se pegar uma declaração do síndico de que não havia débito da pessoa para com o condomínio. Se não me falha a memória, isso eu acho que caiu hoje, não há mais essa obrigatoriedade que havia até 2 ou 3 anos atrás. E, finalmente, quanto à cláusula de inalienabilidade, não prevalece mais a cláusula, quando se trata de despesas condominiais, e também o locatário pode participar das reuniões de condomínio, pela alteração que a nova lei de inquilinato fez, quando se trata de discutir despesa ordinária de condomínio. Só no que diz respeito às despesas ordinárias de condomínio. As pessoas poderiam perguntar, e que ação teria o condômino, né, para se insurgir contra tudo isso? Ou se ele falar, mas eu tenho um vazamento, não conserto meu vazamento, eu vou deixar de pagar o condomínio? Não, ele não pode deixar de pagar o condomínio, são coisas diferentes. Se ele tiver dúvida, ele paga o condomínio e ingressa em juízo com uma cautelar, uma produção antecipada e própria, para provar que está havendo um vazamento. Porque senão, se todo mundo parar por causa de vazamento, para o prédio. Então são coisas diferentes. Eu não posso parar de pagar o condomínio. Tem que continuar pagando e, em contrapartida, eu tenho ação própria, que seria a produção antecipada de prova, com a antiga vistoria rei perpétua memória, para depois entrar com a ação principal. Porque senão o dano vai ser maior. Quer dizer, eu vou cometer o dano infecto, né? O dano infecto, e vou ferir o meu vizinho de baixo com um vazamento. Ou então que eu vou ser vítima de um vazamento pela não tomada de posição por parte do meu vizinho de cima. E, finalmente, o síndico pessoalmente responderia por atos se ele indicar pessoas inadequadas ou inabilitadas para as funções? Interrogação. Bom, com isso eu encerro e agradeço aos senhores a atenção que me dispensaram e estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. Desculpe se eu for um pouco rápido, porque a palestra que não é preparada, porque senão fica muito monótona, a coisa tem que ser do fundo da alma, por isso que às vezes eu sou meio rápido. Eu agradeço aos senhores a atenção que me dispensaram. Muito bem. A primeira, vamos esquecer a hipótese de cobrança de débito condominial. O condomínio tem necessidade de ajuizar uma ação contra o vizinho por dano, contra o construtor do empreendimento. Não. A necessidade de expressa formação assemblear para a distribuição, para a propositura da ação, ou esse ato está dentro do ato de gestão ordinária do síndico. E a segunda colocação, um fato muito corriqueiro hoje na cidade de São Paulo, os prédios de finalidade comercial não residencial, por uma questão de otimização do uso da garagem
e também por uma questão de auferir renda pelo condomínio. É muito comum o condomínio locar a garagem a uma empresa que administra estacionamentos. Daí vem a questão, o condomínio tem personalidade jurídica para figurar na locação, quem é o credor do aluguel e se há alguma distinção, se a vaga de garagem é caracterizada como parte comum da edificação ou caracterizada como unidade autônoma da edificação. Vamos colocar em debate. Bem, eu vou iniciar o debate, né? Eu gostaria de saber da opinião dos senhores. Eu já tenho não digo uma opinião formada, mas pelo menos já tive problemas dessa ordem. A questão levantada pelo Dr. Marcelo, se eu entendi bem a questão, é para o condomínio, às vezes, querer angariar fundos e alugar para uma empresa especializada em estacionamento, que está muito em voga em São Paulo, ou na cidade. Então, para mim é o seguinte, que, em primeiro lugar, se na minha unidade, no meu título aquisitivo, ali constar uma vaga com X metros quadrados, não sei se é autônomo ou não, porque aí depende de como foi feito, construído esse prédio, se for uma vaga numerada, box número tal, com tantos metros de área útil e tanto comum, tenho para mim que o condomínio não pode alugar aquilo que é meu. Ele não pode, se numa reunião, aí eu acho que com 2/3 eu não posso ser obrigado a alugar a vaga para a empresa. É isso? Essa é a sua dúvida? Seria... Não, eu parto da premissa da unanimidade, mas na prática como formalizar? Se houver unanimidade, se todos concordarem em alugar, para quem ficaria o aluguel? Se ficaria para o fundo de reserva do prédio ou seria rateado entre os próprios condôminos? Bom, aí vai depender também do custo-benefício da receita. Se for uma receita muito elevada, é claro que os condôminos não vão aceitar em deixar um fundo de reserva muito elevado, porque fatalmente esse fundo de reserva vai ser manipulado pelo administrador, é evidente. E aí ele vai jogar em mercado financeiro. Eu não tenho nada contra o administrador, mas é que a gente tem vivência. A gente sabe que em condomínios elevados, fatalmente o dinheiro vai ficar parado no banco, porque ninguém dá nada para ninguém. Não acredito em história de olho verde, porque não existe. Ninguém dá nada para ninguém. O administrador não tem obrigação de financiar o cliente, isso deixar bem claro. Né? Mas também o cliente não é obrigado a deixar o seu dinheiro, né, que às vezes não é pouco, na mão do administrador. Então ele fala, eu posso administrar melhor meu dinheiro do que ela, não sou obrigado a deixar. Então, tudo vai depender do quanto. Se for uma quantia irrisória, que vai dar mais trabalho para administrar, não. Agora, se for uma quantia poupuda, vultosa, aí não muda de figura. Se for 300 vagas, 400 vagas, isso representa um valor considerável. Eu vou dar um exemplo para os senhores, aí não é de prédio, mas é até de Colégio São Luís, por exemplo, tem mais de 500 vagas de garagem. É um faturamento fabuloso. E lá os padres, né? Os espiritualistas exigem 40 e poucos % da renda do estacionamento. Eles não aceitam aluguel, eles querem parte do faturamento. Né? Eles exigem parte do faturamento, porque os jesuítas não fazem voto de pobreza, eles são franciscanos. Então, na realidade, eles exigem 45% do faturamento. E não é pouco. Agora, não quero fugir à sua questão, não. Se houver unanimidade, entendo que uma parte possa ficar para o fundo de reserva. Agora, se houver divergência, não há como conciliar. Eu acho que aí, o senhor vai falar, então não pode operacionalizar isso aí, porque como é que a empresa vai fazer 30 contratos com... Não, ele não pode fazer. Ela faz uma única prestação ao condomínio. E o condomínio fará o rateio, vamos supor, eu tenho que pagar 5 milhões de cruzeiros por mês no meu condomínio. Se eu tenho a ver 3 mil, eu só pago 2 mil. Eu posso fazer o abatimento do rateio mensal da minha despesa de condomínio. Isso eu posso fazer. É a história do livro Caixa do século passado, débito e crédito. Vamos esquecer o computador. Débito e crédito. Se eu devo 5 e tenho a ver 3, eu só pago 2, eu até concordo. Desde que haja unanimidade, tudo bem. Eu acho que aí não há problema nenhum de se fazer essa fiscalização. Eu acho que não há problema nenhum, desde que haja unanimidade. Hein? Porque se não houver unanimidade, se houver divergência, vai ter problema. Se houver dissidência, fatalmente, se for para a justiça, derruba. Hein? Pode haver impedimento de se alugar isso para essa empresa de estacionamento. Vai demorar? Vai demorar. Mas que derruba, não. Primeira, ficou faltando a primeira sobre a legitimação. A necessidade de autorização assemblear para a propositura de ação que não diga respeito ao dia a dia do condomínio. Se a necessidade... Ação de indenização contra vizinho, por exemplo.
dando efeito, por exemplo, se há necessidade de convocar uma assembleia específica? Ou isso está dentro do ato de gestão ordinária do síndico? Não, depende, aí tá, eu não sei o tamanho da ação, quer dizer, claro, o senhor não vai convocar uma Assembleia Geral para despedir um funcionário. Isso já faz parte da atribuição do próprio síndico. Quer dizer, quais seriam as atribuições do síndico? Despedir empregado, eu se quero comprar um uniforme para o guarda, eu vou convocar uma Assembleia. Tem um limite também de valores, tudo depende. Agora, se for um dano enorme, uma consultora que está causando um dano enorme, rachadura, etc., que envolve valores altos, acho que por cautela, o síndico aí poderia até convocar uma Assembleia Geral, dependendo do vulto da coisa. Se for uma coisa pequena, não. Uma coisa pequena, eu não vou convocar uma Assembleia, gastar dinheiro, mandar circular, chamar administrador, porque tudo isso tem um custo. Um custo de circular, por cautela, sim. Por cautela. A recordo não precisa, né? A legitimação é Ele ordinária. tem legitimidade para agir sempre no quando é questão de bom senso, direito é bom senso, ele vai ver. Claro, no caso de uma desapropriação, ele não vai contratar um advogado antes de consultar, evidente, mas a questão de milhões, ele vai convocar uma Assembleia, porque os condôminos, bom, mas nós somos condôminos, eu não queria esse advogado, é questão de confiança, mas vamos ver quem que vai, vamos colocar 3 nomes, entendeu? Então é por isso, esse é em tese não precisaria, porque é específico, né? Quer dizer, não preciso fazer licitação quando há uma área específica de contratação, mas em termos, no cautela, ele faria a consulta da Assembleia. A senhora? Voltando à Só mesmo aqui na pergunta frente. das vagas de garagem, no uso dessas vagas de garagem, na exploração por terceiros, na incorporação, poderia se convencionar como a garagem de uma unidade autônoma? Desvinculando da área comum? Não, depende da forma como a senhora adquiriu a sua unidade. Se Não, for, na incorporação e convenção, na primeira fase já está dito que a garagem seria... unidade autônoma para exploração de terceiros? Se a senhora aceitar isso, sim. A senhora não pode se reclamar. Não. O que a senhora vê na prática, já voltando, devolvendo para a senhora, e o gancho, o que a senhora vê na prática é o seguinte, as construtoras, elas fisicamente vendem 60 vagas, quando você vai medir, não cabe 50. Tem esse problema. Aí o problema não é só nem civil, é isso até penal, porque vejo que não tem. Às vezes, problema de colunas, que só não consegue fazer a manobra. Então, fisicamente não cabe. Então, começa a derrubar jardim para criar, começa a criar vaga, inventar. Esse é um problema sério. Esse é um problema muito sério que existe em muitos prédios. Pois não, senhor lá atrás? Uma consulta desse vez, em termos de personalidade jurídica, né? O juiz Batalha Camargo, se não me falha a memória, definiu que a questão da personalidade jurídica, por não se enquadrar dentro das disposições do Código Civil, numa decisão, acho que até das mais fantásticas que eu vi nesse campo, a respeito da teoria da realidade. O senhor adota essa tese ou não? O senhor acha que essa tese está superada em relação à personalidade jurídica do condomínio, porque não vinculada ao Código Civil? Eu queria, não é que eu queria evitar, eu no meu livro Condomínio Tradicional, eu tenho aqui mais de 30 teorias, direito francês, direito alemão, direito francês, até da mão comum. Os alemães estão que falar que eu não queria, nessa exposição de hoje, ir muito para a parte teórica dos autores todos que discutiram isso, não só no direito alienígena, como no direito indígena, brasileiro. Então aqui nós temos a teoria do quase-contrato. Se o senhor for a Carlos Maximiliano, o senhor vai encontrar várias teorias, Maria Mota, mas eu quis centralizar a nossa discussão aqui mais no tema da natureza jurídica, da personalidade jurídica e da capacidade processual do condomínio. Agora, essa teoria da realidade, ela é adotada em... Eu aceito essa teoria a teoria do Batalha de Camargo, entendeu? Mas a Heráclito, Freitas Camargo? Não, Batalha de Camargo. Heráclito, Batalha de Camargo. Heráclito, Batalha de Camargo. Acontece o seguinte, quando eu digo uma ficção que existe, eu fui pelo lado da lógica do razoável do Recassensis. Eu adoto aqui Carlos Maximiliano. A lógica do, quer dizer, não é que eu tenho que ir contra a lógica, não é o direito alternativo. Eu não estou sugerindo para que as pessoas adotem o direito alternativo, mas é a lógica do razoável do Recassensis. Por que a lógica do razoável? Porque se eu, como eu disse, a lei de introdução aqui, se o senhor for pelo artigo 5º, a lei atenderá ao fim social que se dirige ao bem comum, porque não teria sentido o senhor fechar as portas do registro numa situação emergencial como essa.
como eu apontei principalmente. Agora eu agradeço a sua lembrança da realidade. Agora, aqui quando eu digo da natureza jurídica do condomínio, eu tenho mais de 30 teorias aqui, teoria da propriedade, da não propriedade, do quase contrato, do texto referido, mas é que aí nós teríamos que dar uma aula quase de pós-graduação em Direito Civil. Acho que a finalidade hoje do curso não era essa, quer dizer, era mais um curso de caráter pragmático e uma primeira informação para aqueles que militam nessa área de Direito Civil e de Direito Processual. Por isso que eu me abstive de entrar nessa discussão da natureza jurídica do condomínio. Pois não. Essa teoria, os tribunais têm reconhecido e têm se utilizado dessa teoria, inclusive para decidir em termos. É por isso que eu fiz a menção específica dela. Né? Existem realmente. Gostaria de saber o que o senhor acha da constitucionalidade em face do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, dessas exigências que estão sendo feitas atualmente para que os condomínios se adequem a novas normas de segurança em relação à prevenção de incêndio e outras, face de prédios que foram construídos de acordo com todas as normas de estrutura principais da época da norma. Se elas são ou não constitucionais, são ou não exigíveis. Posso responder? O senhor acabou de ver uma decisão que eu mencionei, que um regulamento interno tem um condão de invalidar uma convenção de condomínio. Eu acabei de falar sobre essa decisão. Para mim, a questão é que estaria, o problema da segurança, se o senhor for bater as portas dos tribunais, fatalmente o senhor vai ter êxito nesse sentido do seu direito de propriedade, porque quando foi feita a coisa, era de uma maneira, hoje é de forma diferente. Agora, eu vou lhe dar um outro argumento, talvez irrespondível. Eu vou lhe dar isso porque eu, como eu sou advogado de uma concessionária, eu vou dizer o seguinte: suponhamos um prédio feito em 1940, e hoje há uma sobrecarga nesse prédio. Então o senhor fala, bom, o senhor não vai trocar a fiação, o prédio vai pegar fogo. A Eletropaulo vai e notifica. O senhor fala, bom, mas o prédio foi feito em 1940, estava tudo bem, eu fiz dentro daquelas normas. Só que hoje a Eletropaulo exige outras normas de segurança. O senhor não vai atender essas normas, muito embora o senhor fale, bom, eu tenho direito constitucional que me garanta. E se amanhã pegar fogo e morrer gente? Como é que fica essa situação? É difícil. Quer dizer, eu até concordo que o senhor vai ter gastos elevados, vai ter escada de incêndio, extintores, mas também, do ponto de vista do risco, o senhor não pode assumir o risco em circunstância e ficar morando em cima do barril de pólvora. Se o senhor sabe, se o senhor mandar medir e perceber que está havendo uma sobrecarga no prédio, fatalmente não é um incêndio. Então, muito embora a legislação naquela época fosse diferente, hoje não tem que se adaptar. Infelizmente, pode parecer inconstitucional, mas aí é o problema justamente da evolução do direito. E aí, realmente, o senhor teria problema, o senhor vai ter que se adaptar. Quer dizer, a sua tese poderia impressionar, mas não seria vencedora, não. Eu comecei a estudar esse problema hoje, já encontrei todos esses acordos do tribunal. Envolvendo risco? Eu encontrei 2 acordos diametralmente opostos. Então eu encontro pessoas mais de 50, porque eu na minha gaveta lá tem vários que eu não posso assumir o risco. Comecei a estudar hoje. É que nós chamamos abaixo de maneira de transmissão. Você imaginou o risco de quem? Por favor, do lado de cá. Onde é que está? Desculpa. Depois. Para de ver. 2 perguntas, professor. Primeira, no caso do condomínio ser comprador de materiais e tudo, e não pagar, o credor ele pode, ao executar o condomínio, penhorar, por exemplo, elevadores, penhorar geradores, penhorar vagas no condomínio, desde que não delimitadas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu gostaria de saber, no caso de uso campeão de unidade condominial, na hora de eu citar os confinantes, eu tenho que citar o de cima, o de baixo, o dos lados? Como que seria isso? A segunda eu acho que eu já respondi, dizendo que naquela questão de legitimidade, mas o senhor chegou atrasado, quando eu falei do síndico que havia sido citado na ação de uso campeão, foi ligado ao caso de governo. A senhora não viu, eu citei uma jurisprudência em que alguém que morava num apartamento há mais de 20 anos citou o síndico como representante do condomínio. Foi julgado merecedor da ação, porque não tinha legitimidade passiva para representar. Então, mas o senhor tem que citar todos os confrontantes. Aliás, o senhor tem que citar todos.
Não é só o seu vizinho da frente, porque o senhor tem, na verdade, o senhor tem a sua unidade autônoma e tem as partes indivisíveis do condomínio que são inalienáveis. O artigo 3º da lei. Tem que citar todos do prédio? Todos os prédios, sim, senhor. Tem que citar todos os condomínios com os respectivos cônjuges. Porque o artigo 3º da lei diz que a escada, o rol de Incluindo também a parte comum. mas é evidente, o senhor tem as áreas úteis e as áreas comuns. O senhor tem que citar todas as pessoas com os respectivos cônjuges, não da unidade. Sem dúvida. Essa é a segunda parte. A primeira parte... A primeira parte é no caso, por exemplo, de penhora, Sim. bens do condomínio. Todos os bens do condomínio podem ser penhorados? Não, eu tenho visto várias decisões, o senhor não pode penhorar o elevador, o senhor não pode penhorar. Porque se eles são inalienáveis, eles também são penhorados. A abrangência, a regra é que se é inalienável, é penhorado. O senhor não pode penhorar, o senhor não pode penhorar o elevador. O elevador o senhor não penhora. O senhor pode penhorar salário? O senhor não penhora salário. É uma coisa. Fala, Marcelo. Só o microfone para. Existe decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, se eu não me engano, com um relatório do ministro Saulo Teixeira, dizendo que nessa hipótese de credor do condomínio é penhorável a unidade autônoma, a escolha do credor. O credor escolhe qual o condômino que ele quer prejudicar. Mas não é.